Iniciaremos essa tarde com Marta Bogeia, Gabriela Tenório, Luciana Saboia e Fábio Miller, que debaterão nessa mesa o tema O Ensino Tradicional, Desafios da Contemporaneidade. Antes de tudo, saudações muito cordiais a todos e todas. É uma grande alegria recebê-los aqui nesse dia em Brasília, nessa tarde, aqui nessa sala. Em nome, então, da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, quero dar as boas-vindas, né, e falar da satisfação de encontrá-los e a honra de termos aqui Gabriela Tenório, Luciana Saboia e a Marta Bogeia para conversar conosco hoje em relação a esse tema do ensino tradicional e os desafios da contemporaneidade. Mais do que um debate a respeito da situação, do estado da arte, do ensino, me parece que, aliás, a nossa intenção é mais no sentido de, a partir das suas percepções, suas compreensões, suas experiências, apresentar pontos de vista instigantes, insinuantes e que possam inspirar o ensino de arquitetura nessa encruzilhada em que se encontra o ensino superior no país, na contemporaneidade, um mundo com muitos desafios de extremos climáticos, né, de desordenamento urbano, de precariedade e déficit habitacional, questões sociais difíceis que nós temos sofrido e nós, como seres da nossa condição humana, né, perpassamos tudo isso. Podemos isolar o ensino dessa circunstância toda, desse conjunto complexo de situações em que vivemos, né? Então, é mais no sentido de nós, a partir das experiências das nossas estimadas, reconhecidas, convidadas aqui, vermos quais são os caminhos que nós podemos estabelecer para inovar com ousadia e nos colocarmos melhor diante dessa sociedade brasileira, com esses requisitos, com esses desafios, para realmente construir o profissional do futuro, e nisso as nossas mesas de hoje. Logo mais, Luciana Schenck media com outros convidados, né, trazem interseções para que o profissional brasileiro, arquiteto e arquiteto urbanista, estejam mais engajados e mais capacitados nos espaços todos políticos, em qualquer esfera, ou mesmo na atuação privada, para efetivamente fazer aquilo que é a nossa função social, construir literalmente um mundo melhor para nós vivermos, o que se faz através da transformação do território, da construção da cidade, né, harmônica, equilibrada, justa, né, e para todos. Então, é nessa perspectiva que nós abrimos essa mesa. Eu agradeço de novo a presença de todos e de todas, é uma enorme satisfação, e das nossas convidadas que nos honram aqui. De imediato, né, passo a palavra aqui para a nossa colega Gabriela Tenório, que vai, então, fazer a sua fala. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu não costumo falar nem sentada, nem lendo, mas como esse é um tema que vocês vão ver, eu tenho muito mais... estou falando dele mais pela experiência do que pela minha pesquisa, acho que eu me sinto mais segura assim, espero contribuir melhor assim e ficar dentro do tempo. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer ao professor Fábio Miller pelo convite para compor essa mesa com as professoras Marta Bogeia e Luciana Saboia. É uma honra compartilhar essa mesa com vocês. Também gostaria de agradecer a presença de todos que se interessam por esse tema e estão aqui. É um prazer estar aqui e parabenizo o CalBR por este evento grandioso. Meu nome é Gabriela Tenório, me formei e fiz mestrado e doutorado na FAU-UNB, onde eu sou professora há 30 anos. Não parece, mas sou, gente. Inicialmente, eu ministrava disciplinas da área de computação gráfica, hoje eu ministro disciplinas da área de urbanismo e coordeno o núcleo docente estruturante. Nós estamos num momento de reforma curricular, de elaboração de um projeto pedagógico que está um pouco atrasado na questão curricularização da extensão, mas já está adiantado para atender as novíssimas diretrizes curriculares aprovadas em julho de 2011. Talvez a gente seja um dos primeiríssimos cursos do país que vai tomara conseguir entrar nessa, né? Essa é a terceira reforma curricular que eu coordeno.
Talvez por isso o professor Ricardo Trevisan, nosso vice-diretor, tenha generosamente me indicado para participar desta mesa, pela minha experiência, e que é bem restrita ao universo da FAU-UNB. Eu não sou uma estudiosa do ensino da arquitetura. A minha principal referência sobre isso é a professora Ana Paula Gurgel, não sei se ela está aqui presente, que ela é uma pesquisadora desse assunto, muito premiada por suas práticas pedagógicas inovadoras, uma grande inspiração para nós na faculdade. Espero que dê tempo, se ela tivesse, né, e, enfim, ouvi-la se fosse possível. Eu pego, então, o caminho da experiência, não da pesquisa, e vou pensar muito brevemente 3 desafios para que a gente possa conversar na tarde de hoje. Seriam eles definir o essencial, despertar o interesse e educar o olhar. Qual é o essencial a ser compartilhado? Qual o conteúdo indispensável? Quais arquitetos ninguém pode sair daqui sem conhecer? Quais reflexões não podemos deixar de provocar? Qual livro que ninguém pode sair daqui sem ler? A gente, talvez especialmente a universidade pública, né, de onde eu venho, escuta muitas críticas sobre não se ensinar algumas coisas mais práticas da profissão, como o ritual de aprovação de projetos, por exemplo. São críticas válidas, claro, mas se você perguntar isso para o ChatGPT, ele vai te responder. O desafio aqui é saber que conhecimento o estudante precisa minimamente saber para levar adiante na profissão, como fundamento para aprimoramento e crescimentos futuros. Esse é um desafio grande, que abrange várias escalas. A do currículo, a das áreas de conhecimento e a dos componentes curriculares. E ele se agrava na contemporaneidade. Vou começar com a escala curricular. Durante nossas discussões curriculares, a gente está fazendo isso nesse momento na FAU-UNB, debatemos muito sobre saúde mental, esgotamento dos estudantes, um curso pesado com muitas matérias obrigatórias, pouca flexibilidade para que o estudante possa personalizar seu percurso formativo. A natureza de nossa profissão e nossa formação de generalista nos obrigam a um curso múltiplo, denso, trabalhoso. E cada nova diretriz traz naturalmente mais conteúdos a serem incorporados no currículo, que deve manter a mesma duração mínima de 5 anos. Então, numa reforma curricular, como se concilia a necessidade de um curso menos estressante, mais enxuto, leve, flexível, que dê ao estudante algum poder de escolha, com a quantidade de conteúdo exigido, de habilidades e competências a serem construídas? Bem, a gente poderia fazer para isso não uma reforma, mas uma revolução curricular, que, diga-se de passagem, é sempre a primeira intenção no início do processo, mas esbarra em vários entraves. As naturais inércia e resistência à mudança, a falta de participação dos professores nas discussões, a própria tradição do nosso currículo, nossa identidade, nossas origens, os recursos humanos de que dispomos. O corpo docente é esse aqui, nós vamos ter que trabalhar com aquilo de que a gente dispõe. A gente poderia, então, cortar na carne, e o que eu mais vejo são professores querendo cortar a carne dos outros, e as discussões muitas vezes passam por momentos em que os professores ficam se justificando perante os colegas, tentando dizer por que o conteúdo dele é importante, e os outros dizendo, sim, é importante, mas precisa dessa carga horária toda? Outros com medo de fazer certas sugestões, porque, como dizia o saudoso professor Érico Weidel, isso não é uma disciplina, é uma persoplina. Se você atirar, estará cortando um coração. Eu quero aproveitar só para fazer uma homenagem ao meu querido professor Coutinho, meu mestre de toda a vida, que está presente nessa sessão, e muito nos honra com sua presença. Passando para a escala da área de conhecimento, é necessária uma definição não só do conteúdo mínimo, mas quem vai passá-lo e quando. Porque o que eu também ouço muito é, o aluno já tem que chegar sabendo isso, porque eu não tenho tempo de dar isso na minha disciplina. Ou, eu tenho que dar isso de novo, porque eles chegam na minha disciplina sem essa bagagem. É preciso diálogo constante com os pares para não termos nenhum buraco no conteúdo, nenhuma sobreposição. Eu me encontro numa situação alarmante neste semestre de 2 turmas inteiras de 8º semestre, que é onde fica a disciplina que eu ministro, em que praticamente ninguém leu o relatório do Plano Piloto de Brasília, que é, né, certidão de nascimento dessa cidade. Estamos falando aqui de quase 70 alunos, gente. Eu preciso usar o conteúdo do relatório na minha disciplina? Não diretamente. Mas debater o urbanismo com essa bagagem faz toda a diferença para arquitetos e urbanistas formados nesta capital. Então, alguém tem que dar isso. E pode até ser eu. Embora eu ache tarde você ler o relatório do Plano Piloto no 8º semestre do curso. Mas o estudante não pode sair da FAU. O estudante da FAU-UNB não pode sair sem ler isso.
E na escala da disciplina é a mesma coisa. Dando o exemplo de projeto de urbanismo, a disciplina que eu ministro, estamos sempre revendo a área de estudo e intervenção. Essa coisa de você buscar o essencial, ela vem também nesse sentido. Nós já trabalhamos com áreas enormes, né, como essa área do centro da Ceilândia, que é uma região administrativa daqui de Brasília, e até nos darmos conta de que uma área bem menor oferece as mesmas oportunidades de compartilhar o imprescindível. E ainda temos a chance de aprofundar mais, de detalhar um pouco mais. Passando para como despertar o interesse do estudante. Gente, em outras palavras, como fazer ele prestar atenção? Minha mãe, quando eu disse para ela que eu também seria professora como ela me falou assim: essa é uma profissão muito bonita, minha filha, mas você vai estar numa sala de aula com 40 alunos e vai ter um prestando atenção. É para ele que você está lá. Não importa, é para ele que você está lá. Felizmente, né, tem sempre mais de um prestando atenção. A queridíssima professora Marilene Kosdorff, minha mestra, dizia que ser professor é se disponibilizar. A gente se disponibiliza, dizia ela, mas nem todos os alunos estão interessados em nos aproveitar. Mas o ensino não é só sobre compartilhar um conhecimento com quem já está naturalmente interessado. É também despertar o interesse para esse conhecimento. É como se a gente gostasse tanto de uma coisa que quisesse deixar a pessoa por dentro para que ela passasse a gostar também. E como fazer isso é o grande desafio. Eu até poderia dizer que é agravado pela contemporaneidade, já que hoje há muitíssimas maneiras de se distrair, mas lembram? A gente também ficava fofocando, passando bilhetinho um para o outro durante a aula, né? Para o bem e para o mal, todo momento de aprendizado é também um momento de socialização. É um desafio velhíssimo. Não é incomum se achar que a geração atual é mais difícil de lidar, menos preparada, menos embasada, mais dispersa que as gerações anteriores. Sobre isso, Carl Sagan, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele diz o seguinte: toda geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. Um dos ensaios curtos mais antigos, escrito na Suméria há 4.000 anos, lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Gente, 4.000 anos atrás. Socorro! Existem estratégias que podemos adotar para isso. E é preciso conhecer, testar, ver o que encaixa. A cada semestre, a mesma etapa é conduzida de diferentes maneiras. Precisamos de um fórum para compartilhar essas experiências, ver o que funciona e por quê. Algumas são originalíssimas, como esse baile de carnaval, eu acho que eu vi o Silvair aí que estava presente, que a professora Ana Paula Gurgel fez no fechamento de sua disciplina. A gente estava fechando a última das últimas reposições da pandemia, em fevereiro de 2023, e ela fechou a disciplina com baile de fantasia no carnaval. E aí estão as ordens, né? Aí na cabeça das meninas. Enfim, não despertou apenas o interesse dos estudantes. Essa é a professora Ana Paula Gurgel, com seu júri. Ela despertou o interesse de outros professores, de outros estudantes, dentro e, aposto, fora da escola. E educar o olhar. Como educar o olhar? No livro O Menino que Aprendeu a Ver, de Ruth Rocha, João, que não entendia nada que estava desenhado pela cidade, foi para a escola e aprendeu a letra A. E, de repente, ele consegue identificar a letra A em tudo. Ele reconheceu a letra A. A partir daí, ele não podia mais desver. Esse desafio de apresentar as coisas, os lugares, as relações para os estudantes, de forma que eles nunca mais possam desver, é grande. Porque não desver é aprender. E é bem cruel dizer isso, mas se não existe aprendizado, é como se não tivesse existido o ensino. Esse é outro desafio velhíssimo. No contexto da nossa profissão, é preciso fundamentalmente ir a campo e observar as pessoas, os lugares, nós mesmos, com as pessoas e nos lugares. Conhecer os impactos da boa e da má arquitetura, entendida no sentido amplo, no nosso cotidiano. Nas aulas peripatéticas, que há pouco mais de 2 anos decidimos incorporar na disciplina de Projeto de Urbanismo 2, combinamos com os estudantes de nos encontrarmos num local acessível por transporte público e percorrer um trajeto de uns 3,5 km fazendo comentários, críticas, conhecendo partes da cidade que muitos não conheciam. A inspiração foi Aristóteles, que ensinava caminhando. Gente, ele nasceu no ano 382 a.C. Há técnicas realmente muito velhas, mais eficazes. O diário de pedestre é um pequeno exercício aos estudantes de uma disciplina optativa chamada Avaliação de Pós-Ocupação de Espaços Urbanos. Eu peço a eles que passem 1 semana sem carro. Muitos já passam a semana sem depender do transporte privado, então não muda muita coisa em sua rotina. Mas outros precisam se organizar para isso.
Em alguns casos, precisam convencer os pais de que não tem problema ficar andando de ônibus durante uma semana. Peço que registrem todos os deslocamentos, preço, tempo de espera, condições climáticas, condições de humor e como a cidade trata as pessoas em seus trajetos. Os resultados são incríveis. Mesmo quem sempre se deslocou de transporte público relata que não tinha parado para realmente ver, de forma sistemática, como a cidade se apresenta para ele. Precária, desestruturada, hostil. Eu procuro educar o olhar para a escala do pedestre. Acho que esse olhar todo arquiteto tinha que ter. Bem, essas eram as minhas breves reflexões. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. A gente já fala, Gabi, porque a gente já, né, a colega há muito tempo. Ela foi minha professora, viu, gente? Deixa eu contar aqui. Estou muito feliz de ver o Coutinho e muitos alunos aqui da FAU-UNB, inclusive nesse semestre, né, entre tantos colegas e caras conhecidas aqui. É um prazer compartilhar aqui algumas reflexões. Eu não trouxe uma fala tão estruturada como a da Gabi, mas algumas reflexões que eu queria passar. Os slides estão... Me ajudem aqui. Isso. Bem, eu sempre fiquei muito intrigada com esse caderno de croquis do Lúcio Costa, assim, porque eu já dei aula há muitos anos para o primeiro semestre de arquitetura e quase que como unanimidade, por que você faz arquitetura? Eu disse, porque eu gosto de desenhar. E as pessoas falam assim, não, porque você tem jeito para desenho, né? Então, as pessoas chegam com esse olhar para o mundo, né? De ver o mundo, mas também, aproveitando a fala da Gabi, que eu achei ótima, de desver. Porque quando você desenha, você tem um processo também de desconstrução para construir o que é essencial. Então, não é igual uma foto, uma imagem. Você precisa capturar algo que está ali ou não está, ou vai ter um devir ainda do que pode ou não acontecer. E eu adorei o croquis da Luciana hoje de manhã, que quanto mais o croquis tem traço em cima, porque tem mais reflexão e você quer ter uma espécie de segurança do que vai acontecer, do que vai ser construído ou desconstruído ou reapropriado a partir desse desenho. É só apertar aqui. E, magicamente, parece que o desenho se transforma numa maquete 1 para 1. Né? Principalmente no caso de Brasília, que parece que tudo... né, eu acho que tem essa idealização de que tudo estava no relatório e, magicamente, ele se transformou em realidade. E começa a ver como se tivesse uma ruptura entre o original construído e o apropriado, é diferente do que está colocado ali. Mas, na verdade, a realidade tem muitas outras camadas que vão se construindo, mesmo a partir daquilo que foi muito projetado, imaginado, questionado, porque o projeto é um campo da mediação, é um campo do conflito, e tem outras camadas que parecem que, na verdade, a minha reflexão é assim, como que a gente pode aprender a ver ou desconstruir, inclusive o que foi projetado, mas o que já foi apropriado e que talvez revele outras questões. Né? Então, por exemplo, esse é um lugar muito próximo daqui, aquele era o Setor Comercial Sul, que também é aqui do lado, convido a vocês a caminharem aqui pela região. Ontem mesmo, né, eu tive com a Marta ali na Galeria dos Estados, que onde era para ser simplesmente o eixo rodoviário, há uma mediação pelo projeto que um trecho do eixo rodoviário ele se eleva, ele vira um viaduto, não necessariamente para passar mais carro, mas para passar os pedestres. E essa topografia ela é redesenhada de modo que também caiba um outro pé direito para essa passagem, onde liga algo inimaginável, que talvez seja a ligação, né, da grande ruptura que é o eixo rodoviário entre a parte leste e oeste, entre o setor comercial sul e o setor bancário sul. E é como se esse chão
que parece que só tem um nível, ele passa a ter uma outra espessura. E uma espessura com muitas velocidades, onde você continua tendo a via expressa, o caminhado pedestre e outras formas de ocupação e de vivência desse espaço. Porque a história desse espaço ela também vai criando outras camadas. Né? Ele já foi, de fato, a Galeria dos Estados e a Galeria dos Países, com representações de países, com produtos regionais. Depois virou pequenas lojas comerciais. O viaduto já desabou. Ele já foi reapropriado. Ele já foi reapropriado novamente depois da queda com a questão das intervenções artísticas. E ontem, que dia que foi? Quarta-feira, a gente foi no setor bancário sul, num barzinho, depois de uma defesa. Eu acho que até tem gente que estava aqui, o João, tudo. E estava lá um grupo de skatistas, malabares, ocupando esse mesmo espaço. Então, também esse desenho é um desenho de muitas temporalidades e de muitas camadas e de muitas espacialidades. E como é que a gente traz algo que é tão tradicional, puxando para o tema da mesa, como a gente pode pensar isso em termos como profissão, como ação projetual e como repensar isso, né? E que vai tomando outras dimensões que às vezes não estão dadas ou não são tão simples assim. Que uma diferença de nível pode caber um percurso ou uma barreira, dependendo de como que isso é trabalhado. Então, nesse sentido de unir justamente a parte de extensão, olhar para as comunidades, as vivências, a parte de ensino, a gente também quis trazer isso, de uma certa forma, para a pesquisa. Então, como desenhar ou redesenhar essa cidade, o desenho não somente prospectivo, mas um desenho que você aprende redesenhando o que já existe. Então, esse é um desenho, né, do livro da cidade pós-compacta, que é uma pesquisa, adiante eu vou explicar melhor. Então, como trazer uma certa complexidade para o que já existe, não no sentido de só de prospectar o futuro, mas usar o próprio projeto que foi projetado como um próprio laboratório de arquitetura. E talvez, no mundo onde a gente está muito fascinado pela renderização, pelas perspectivas cônicas, com um sentido de fotorrealismo, né, e com muitas imagens, essa proliferação de imagens, eu acho que a gente deixa de fazer esse desenho lento. Hoje de manhã também uma frase que eu achei ótima, né? Eu acho que foi uma que você falou assim: a gente fala rápido e desenha devagar. Eu acho que a gente precisa desenhar mais devagar. Tem que ir a campo, tirar medidas, usar do desenho técnico, que não é técnico no sentido burocrático, mas é o desenho que obriga a fazer o seguinte: 40 ou 50 centímetros? Qual que é mais confortável? Qual que vai gerar mais bem-estar? Qual que vai ter uma apropriação, né? Qual que é o espaço que vai ser desejo de permanência e que vai gerar melhores fluxos? Então, qual é a melhor dimensão? Talvez uma passarela muito estreita, ela só seja passagem e você tem que passar rápido, senão você engarrafa ali, né? Vai criar um fluxo. Ou, se ela é generosa, né, como na FAUSP ou na reitoria do UNB, ela é ponto de encontro. Todo mundo para na rampa para conversar, porque é o lugar que você se encontra. Então, a mudança de nível não é só uma mudança funcional, ela é uma mudança de ponto de vista. É onde você passa de um ponto onde você está, às vezes, numa escala muito próxima, e o fato de você subir uma rampa, tem um texto maravilhoso em francês que fala do plano inclinado. E o plano inclinado ele é maravilhoso porque ele te obriga a pensar que topografia, que chão é esse, que paisagem, o que se avista a partir daquele ponto. E nessa mudança de nível, você vai abrindo outras perspectivas nesse caminhar,
que é um caminhar lento ou não tão lento se você estiver de bicicleta, ou pode também entrar num outro ritmo, que é esse ritmo da velocidade da via expressa, que, claro, por vezes é muito demonizada, porque ela acaba cortando e fraturando os tecidos urbanos de uma certa forma, mas é essa mesma velocidade que permite, pelo menos para dar um exemplo aqui, quem mora, não sei, em Águas Lindas, chegar em meia hora, 40 minutos no plano piloto. E é um lugar bem distante para pegar um bem. Então, de uma certa forma, democratiza uma possibilidade de trocas e de redes, principalmente em cidades que não são tão pequenas assim, que, infelizmente, a gente não pode caminhar para todos os lados como a gente gostaria. Mas, uma vez que você está nessa velocidade, quando você sai, como é que você toca o chão? Como é que você passa a pertencer a um espaço público, né? E foi uma dessas questões que a gente começou a discutir nessa pesquisa já longeva, né, com o grupo URCA, lá no Rio de Janeiro, com Guilherme Lassance, Cauê Capier, e também com minha grande parceira e amiga Carolina Pescatori, que a gente vem desenvolvendo essas questões. Isso, de uma certa forma, nos provocou quando a gente recebeu o convite para participar da Bienal de Veneza, onde a questão era o seguinte: como que a arquitetura pode fazer a diferença onde um mundo que já está impactado pelas mudanças climáticas, que já está impactado, que a gente já tem grandes diferenças sociais. Então, em vez de... Claro que a gente lamenta todas essas questões e tenta remediar o máximo possível, mas hoje, o que o projeto, o que a arquitetura pode fazer para contribuir nesse debate? E a ideia era justamente não focar necessariamente em boas práticas, apesar de todas as estratégias serem excelentes práticas, mas não só em boas práticas no sentido abstrato, mas pensar assim, qual realizações hoje existentes, mas que possam servir de lições para a gente pensar um futuro que não seja um futuro idealizado, distante, e que a gente parece que é inalcançável, né? Por mais que a gente tente, parece que nunca está lá. Mas o que a gente... Pequenas ações projetuais que podem servir de lição para o hoje, que a gente poderia aprender e ter trocas, mesmo que fossem em regiões diferentes. Então, a gente fez questão de ampliar esse grupo. Então, tinham pesquisadores de Porto Alegre, do Rio, do Norte, professores tipo Júlio Pastore, que é agrônomo, os estudos arqueológicos, né, com o professor Eduardo Neves, Francisco Pugliese. Eu não vou nomear aqui todo mundo. E, principalmente, não seria possível se não tivesse todos os nossos alunos também participando com a gente e que ajudaram a fazer muito dessas obras, desses projetos, que eram outros materiais, transformar num trabalho assim, hercúleo, de em 2, 3 meses a gente conseguir desenhar não obras e projetos realizados, mas estratégias. Então, a questão do desenho, de representar de uma outra forma, para forçar um olhar, que não é aquilo que está dado, mas você precisa ver o desenho com uma espécie de caixa de ferramentas mesmo. Como é que você abre essa caixa preta e começa a ver outras relações que estão colocadas ali. Então, a gente intitulou isso de plano coletivo, porque a gente queria que mesmo fosse coletivo enquanto práticas, processos, pesquisas, mas também de uma forma bem abrangente no território nacional, né? Não vou listar o nome de todo mundo. Então, o nome do Éder Alencar e do Matheus Seco, né? Eu agradeço todo mundo que participou com a gente na elaboração do pavilhão. E hoje, em vez de mostrar as 12 estratégias e explicar tudo do pavilhão, que aí, ainda bem que o Matheus apresentou ontem, já fez uma introdução para quem já teve ontem, eu vou focar só nessa estratégia. E, por favor, Fábio, se eu estiver no tempo, você me fala. Aí a estratégia chamava Arrimo Habitado. A gente deu esse nome porque a gente não queria já começar pela autoria, pelos projetos, apesar de todos os créditos estarem lá, não é isso? Mas a gente queria começar uma outra narrativa, um outro olhar para
o que é mais comum na questão urbana, e principalmente nas partes mais pobres e mais vulneráveis da cidade, que são as infraestruturas urbanas, de uma certa forma, mas que muitas vezes não vem agregada com tudo que é preciso para a construção do espaço público, de habitação, de etc. Então, a ideia aqui é o seguinte: tem o arrimo. Arrimo, principalmente em cidades que têm muita diferença de relevo e topografia, é uma coisa absolutamente comum e, às vezes, são os elementos mais precários, porque onde acontecem os deslizamentos, em termos de impacto ambiental, é sempre algo ser mitigado e sempre, e, ao mesmo tempo, essa presença é sempre invisibilizada. Você não quer ver o arrimo. Você esconde o arrimo. Ele está ali, mas ele não é uma presença indesejável, de uma certa forma. E, nesse caso, o arrimo não só ele é presente, como ele é habitado, porque ele vira a própria materialidade do espaço e da arquitetura. Então, no caso aqui, vocês já devem ter reconhecido, né? Esse daqui é o projeto de Lelé e Lina Bobardi, em Salvador. Ali o que antigamente agora vai ser transformado em centro cultural, que era o restaurante do Coati. O que acontece? O elemento pré-moldado, ele tem uma especificidade que, ora, ele é arrimo, e são duas placas, né, onduladas, onde você pode preencher com terra, e ele realmente funciona com arrimo, e pode funcionar como... E principalmente se ele está no sentido mais linear, mas quando ele ganha a forma curva, ele perde espessura, ele é uma placa mais colada, ela não é tão espessa, e vai criando espacialidades múltiplas, né, abraçando, né, a grande árvore. Hoje ela não está tão assim, mas está florescendo, vai mudando essa paisagem e vai criando uma relação interior-exterior completamente única e transforma a visão do arrimo quase em metáfora. É quase que uma poesia costurando ali em termos de topografia. Então, em vez de a gente negar esses elementos tão necessários, por que a gente não retrabalha isso, ou vendo justamente qual é a relação com esse bioma, com esse clima, com essa situação que às vezes é de muita precariedade, mas que você pode ter uma transformação especial. E isso através de muita observação e de entendimento do lugar, do que existe, e não só do que a gente deseja que fosse, ou como deveria ter planejado, ou como deveria ter sido construído, mas muito mais no sentido de aprender com o que existe e que lições a gente pode levar isso para dentro de uma prática. Então, esse daí é uma das fotos do fotógrafo Manuel Sá e da Joana França. E foi um pouco isso que a gente fez também como um grande aprendizado durante a elaboração da Bienal. Porque já tem uma pesquisa vasta, gigantesca, maravilhosa, que é a Amazônia Revelada. Eu já conheci o professor Eduardo Neves, que é antropólogo, desde alguns anos já, e eles tinham essas imagens maravilhosas do território e também imagens de satélite, que é o LADER, que você consegue ler através da vegetação. Já está? Então vou ser rápido. Mas ele não tinha um desenho cartográfico, um entendimento, porque ele não tinha totalmente as curvas de nível de todo o território. Mas eu falava assim, ou então elas eram muito imperceptíveis, tipo 20 centímetros. Eu disse, mas se a gente desenhasse os geoglifos como se fossem infraestruturas urbanas? E desenhando, a gente percebeu que tem, de fato, um urbanismo arqueológico, ancestral, de ligação. Não que eles não soubessem disso, eles já sabiam, e essa pesquisa já é vasta, mas eles nunca tinham desenhado. Quando ele viu o mapa com os traços, e a gente usava as espessuras de linha para ver os elementos mais importantes, os mais antigos, porque são muitos layers, né?
São coisas de 12 mil anos atrás, e a mais recente, super contemporânea, é o Forte Português, por exemplo, né? Então, a gente ia criando isso, nossa, mas é um outro urbanismo, é uma outra paisagem que vai se configurando. Então, o desenho também, como linguagem, ele também traz um outro tipo de reflexão que é científica, que é detentora de conhecimento e que a gente não pode abrir mão. E que não é só um desenho de replicação, de representação, mas é um desenho de entendimento do território e de determinadas espacialidades que uma foto não capta. E que, sabe, tem outras questões que estão intrínsecas no ato de desenhar e não só no produto desenho como representação. E aí eu vou terminar aqui com as fotos do pavilhão. É isso. Acho que pode encerrar contigo de imediato, Marta. Agradecido. Como é que a gente está? Temos 10 minutos? 10 minutos. Bom, eu quero... Tenho 5 minutos. Ela está controlando o tempo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quero agradecer esse convite que chegou gentilmente através da Luciana Saboia, passando pela Luciana Schenck, chegando no Fábio Miller, e a alegria de encontrar e conhecer Gabriela. O mundo tecido é sempre mais rico e mais inquietante do que os mundos mais lineares, essa trama que a gente é capaz de constituir. E eu quero aproveitar a oportunidade desse convite. Tá boa a altura de voz ou está muito alta? Tudo bem? Para compartilhar com vocês 2 imagens e uma questão. A primeira imagem que eu quero recorrer, eu estou olhando muita gente que não deve ter visto esse filme, porque ele é de 1999. Alguns de vocês não estavam nascidos. Então, eu vou me dedicar um pouquinho mais à imagem, mas eu quero começar pela imagem principal que me interessa. Eu já vou localizar o filme para vocês entenderem a imagem. Eu estou me referindo a Matrix, 1999, é o ano de lançamento do filme. Eu estou falando do primeiro, não do Reload, da Lana e da Lily Wachowski, ou algo assim, 2 diretoras mulheres. E a cena que me interessa compartilhar como memória entre nós é aquela em que ele, pela primeira vez, é convidado, ele, o Keanu Reeves, o ator principal, a se sentar na poltrona reclinada e receber um parafuso num nicho recém-constituído no próprio corpo, em confiança, e se entregar. Nesse momento, aquele corpo, conectado por aquele plug, repousa naquela cadeira, e ele habita a Matrix. E ele entra com o imaginário que nós conhecemos aí do herói, saltando com a capa preta, dominando uma situação, atravessando situações, enfrentando desafios. Esse filme começa com esse jovem programador tendo pesadelos contínuos, em que ele estava o tempo inteiro sendo aprisionado e sugado por máquinas. Na verdade, são sonhos premonitórios em que ele, de fato, começa a perceber que a realidade a que ele está submetido, e todos nós, é uma realidade de estarmos sendo energia para ativação do que seria hoje uma grande e eficiente AI. Isso é uma distopia comum, recorrente na história do cinema. Quem não se lembra de HAL, o grande computador que sequestra a nave? E, a partir daí, comanda tudo. A gente poderia navegar por outras. Me interessa essa imagem porque, se a tradição existe em arquitetura, essa talvez seja a nossa mais intensa tradição. A condição humana, as idiosincrasias dos nossos corpos, aquilo que, por mais que a gente derive em projeções e avatares, nós não podemos abrir mão de compartilhar e de existir, porque a nossa faz parte da nossa frágil e poderosa condição. Em Matrix ele salta, mas o corpo precisa ficar lá.
Tradição, se a gente recorre ao coloquial, é aquilo que é a transmissão de costumes, crenças, memórias, valores, de uma geração a outra, de tal sorte que se possa, dentro de uma comunidade, reconhecer determinados traços. Se essa é a nossa tradição, o que nós estamos falando aqui é que nós estamos fadados, os arquitetos, urbanistas, do trabalho com materialidade, que ampara existências e vivências, a nos deparar com as formas de existir. E com esses seres, assim mesmo, um pouco assimétricos, desequilibrados, bípedes, cheios de dificuldades e desafios, que a gente precisa acomodar. Segunda imagem, para compartilhar. 2010, Prédio Copacabana. Uma festa. Mas onde está a música? Em lugar nenhum. Aí você olha bem, fone de ouvido. E aquelas pessoas que dançavam loucamente, curiosamente, no mesmo ritmo, ouviam uma música que ninguém mais, naquele fim de dia na praia, ouviu. Essa condição vai ser analisada de uma maneira muito poderosa, no sentido da potência de pensar o mundo para além da própria área de conhecimento, pela Lúcia Santaella, que trabalha com comunicação, num livro que se chama Comunicação Ubíqua, Representações e Desafios, Repercussões na Cultura e na Educação. E o princípio da ubiquidade é exatamente esse que nós vivemos todo o tempo. Alguns de vocês podem estar fazendo isso exatamente agora. Vocês estão fora daqui porque estão no celular falando com alguém, estão aqui ao mesmo tempo. Essa condição, que é muito contemporânea, nos leva, a nós, os arquitetos, a, de repente, pensarmos que tudo que nos dedicamos com muito critério para compreender a acústica, e olha que a acústica, para quem é mais afeito ao território da história das humanidades, não é brincadeira. Pode estar resolvida pelo fone, por uma técnica que está colocada em outros termos. O que eu quero dizer com isso? Se, de fato, a questão do contemporâneo significará sempre a cada contemporâneo, vejam, não apenas a esse do nosso presente, e cada um de nós, pela aceleração dos tempos, tem vivido muitas vidas. Muitos modos de existir. Os desenhos inicialmente à mão, os desenhos hoje todos mecanizados, digitalizados. Quais serão os desafios efetivos desta formação de uma profissão que se dedica a imaginar a vida com o que ela tem de previsível, saber que ela não será capaz de prever tudo, porque o imprevisto, inclusive de meios, irá nos surpreender, e providenciar materialidades que perdurarão por mais de uma geração. Se essa é uma pergunta, e essa pergunta se dirige aos arquitetos, eu fico pensando que um lindo exemplo é o Centro Aberto, no centro de São Paulo, onde o desenho do deck é fundamental, mas, sobretudo, é a obtenção do Wi-Fi que faz com que aquilo persista. As pessoas vão e se dedicam. É um programa que foi, no governo Haddad, deixando lugares e sítios. Eu quero concluir dizendo que, se a arquitetura souber honrar a sua tradição, se dedicar a reconhecer a cada tempo o que o presente lhe permite reconhecer, para providenciar materialidades que transcenderão o próprio tempo, quem sabe Matrix não precise ser assim tão árduo para cada um de nós. Muito obrigada. A nossa amplitude temporal aqui é curta, o tempo é estreito. Mais uma vez, equivocamos aqui, porque não vamos ter o tempo das perguntas, né? Já estamos no limite. Eu só quero fazer uma menção à presidência aqui da ABEA, diretores da ABEA que estão conosco, nossos colegas conselheiros e conselheiras de todos os estados, estudantes, professores exemplares mencionados aqui. Esse grupo todo, essa comunidade do ensino e formação dedicada. Eu quero dizer, para fechar, de que nós estamos num tempo especial, um espaço temporal de 2 anos de repensar o ensino e formação em arquitetura a partir de novas diretrizes e novos parâmetros estabelecidos em marcos legais como o novo marco regulatório do EAD, o Decreto 2456, e a nossa resolução número 1, CNS-SES número 1 de 2025, as DCN. Então, fica aqui, pela mensagem das colegas, né? Acredito assim, num alinhavo
de que precisamos pensar sobre qual é a tradição do nosso ensino herdada do século passado, como dizem alguns, positivista, nas caixinhas, sem interface, inter-relação e às vezes acadêmica, sem estar no território. O papel ainda valoroso do desenho diante da IA e das tecnologias de informação e comunicação, dos meios mecanizados e computadorizados, melhor dizendo, que temos hoje, esse desenho que investiga, reconhece, faz pensar mais devagar e permite perceber como as pessoas usam o espaço e devem usar o espaço e o nosso projeto acomodar, acolher essas coisas. E quando das reformas curriculares, né, Gabriela, magistralmente tu colocas aqui, o que é essencial de ensinar? Como é que eu desperto o interesse do estudante e não afeto a sua saúde mental? E, último ponto, como é que a gente educa o olhar? Educa o olhar. Então, acho que são essas discussões, eu quero dizer assim, instigar a partir da nossa CEF-BR e, certo, pelas discussões que fazemos na BEA, que seja um espaço efetivo de rediscussão, chamem os professores, façam participar das reuniões ao máximo possível, espero que o interesse dos professores estejam lá também. Rediscutam o curso, né? Não construam ali amarras, não tapem, né? Ou não necessariamente reconstituam costurando, mas a oportunidade de pensar totalmente novo, colocando as perguntas novamente e procurando responder com algum pé na tradição, mas com algum pé na Matrix. Então, muito obrigado pela presença de todos e de todas, e vamos ter a sequência. Eu vou passar aqui a cerimonialista para dizer que temos uma sequência agora de mesa. Bom, obrigado pela participação de todos e de todas. Obrigado por vocês, foi maravilhoso, obrigado mesmo.